lá é 9 horas. Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Rosana, tudo bom, Rosana? Oi, tudo bom, Tati? Vamos dar um tempinho para vocês entrarem. E para... Oi, Rô. E para a Adriane também, que é a nossa convidada de hoje. E aí, Oi, professor? Eliane. Tudo E bem, aí? Adriane? Tudo Tudo bem? bem? Tudo Então, pessoal, tranquilo. hoje nós temos como convidada a professora Adriane Bertotto, que vai dar uma palhinha para a gente, dividir os seus conhecimentos, né? A professora Adriane é professora do Sul. Eu vou deixar a Adriane fazer a apresentação dela. Eu só gostaria de dizer que a Adriane dá aula com a gente na pós-graduação Interfísio, e assim, Adriane, lá no Sul, eu fiz questão de trazer, não resgatá-la, mas laçá-la lá no Sul, porque é uma pessoa, assim, competentíssima, uma pessoa que sabe o que faz, pesquisadora, que isso é muito importante, que a gente bate na tecla, né, da fisioterapia baseada em evidências. Então, a gente faz questão de ter profissionais com a gente que estão pesquisando, estão buscando fazer a fisioterapia baseada em evidência. Então, eu tenho muito prazer e orgulho de ter a Adriane junto com a gente, e prontamente ela aceitou o nosso convite, está com a gente já esses anos todos. Nós estamos na turma 9, já com turma 10, com alunos aguardando, né? Porque a turma 9 não dava mais para botar a gente fechou e passamos para a turma 10, e graças a Deus a gente tem crescido com muitos elogios, e esses elogios a Adriana nos ajudou a conquistar. Então, eu quero apresentar a vocês, ou agradecer a aceitação da professora Adriana de estar aqui participando com a gente nessa live, e gostaria de que, antes dela começar a falar com a gente do tema, do assunto que ela vai palestrar, gostaria que ela falasse um pouco dela, da experiência e da onde ela milita, da faculdade, da pós-graduação, né, estrito senso, que ela também faz. A palavra está com você, Adri. Muito obrigada, Eliane. É um prazer estar com todo mundo aqui. Gente, muito legal, tudo bem? Legal estar aqui vendo o pessoal bacana entrando aí, né, Eliane? É um prazer muito grande para mim, né, ser convidada pela Interfísio, que hoje já faz parte do coração, né, no nosso coração, assim, a pós-graduação. Temos uma coordenadora maravilhosa, que é a Eliane, né? Isso aí, né, querida? Então, que montou um time de excelência mesmo, né, Eliane? Parabéns para vocês, parabéns para a Interfísio aí no Rio, né? E eu sou a intrusa, que vem lá do Rio Grande do Sul, né? Eu e a Cleima, eu acho que somos as intrusas que chegamos do Sul, né? Uma do Rio Grande do Sul, outra de Paraná, para entrar no time aí dos cariocas, né? Não, Então, na isso é muito verdade, legal, né? eu tenho que interromper. Na verdade, essa intrusa aí foi laçada, né? Porque assim, a gente vê tamanha competência, e eu falo isso sempre para os alunos. Primeiros dias de aula, o meu discurso é esse: olha só, vocês podem ter certeza que vocês têm os melhores, porque eu vou atrás dos melhores. O melhor está lá no Sul, eu fui lá no Sul e peguei. Querida Eliane, muito obrigada pelo carinho mesmo, né? Então, rapidamente, assim, para a gente poder explicar um pouquinho a nossa trajetória, a minha trajetória, na realidade, que a Eliane já acompanha há um bom tempo, né? Bom, eu estou na área já desde 2002, quer dizer, antes disso eu já trabalhava na área da saúde da mulher. Em 2002 foi apresentada essa área para mim, né, pela a BAF, a Associação Brasileira de Fisioterapia da Incontinência, pela escola francesa, pela professora Maura Selene, e a partir daí eu me apaixonei pela área e comecei a
ser docente na área, tanto na universidade, né, que eu ministro, que eu hoje dou aulas como supervisora de estágio também, não só a disciplina de fisioterapia pélvica, mas também sou supervisora de estágio dessa área, né? Temos um ambulatório bem grande também dessa área. E também comecei a dar aula nos pós-graduações dessa área. Além da Interfísio, existem outros pós também que a gente ministra essas disciplinas. E claro que o amor pela área só foi aumentando, né? E a partir disso, né, Eliane, eu comecei a estudar muito. Tive a sorte, talvez, não sei, né, de na época, lá em 2002, quando eu conheci o primeiro biofeedback que apareceu na minha vida lá pelo Luic da França, né, com a Maura, eu me apaixonei, voltei para o Sul, enlouquecida, louca para ter um aparelho top daqueles, e encontrei uma empresa, casualmente na minha cidade, que nos ajudou a desenvolver. Só para contar um pouquinho da história do assunto que nós vamos desenvolver agora, né? E a partir desses estudos, com esse equipamento que a gente vai abordar, que hoje seria a questão dos estudos cinesiológicos que a gente tem dentro da fisioterapia pélvica e tudo mais, né, através desses recursos, eu comecei a me apaixonar muito por essa área do exercício, do treinamento, né, de como prescrever algo adequado para o nosso paciente. Então, eu comecei a fazer muita pesquisa nessa área, né, desenvolver muito essa área, e estou aqui, né, nessa caminhada com trabalhos de mestrado, doutorado, terminando o meu trabalho, meu trabalho de doutorado, e estar aqui para falar um pouquinho para vocês, um pouquinho sobre a nossa experiência, né, do que a gente vem estudando há um bom tempo, tá? Mais ou menos assim a minha apresentação, né? É isso aí. Muito light, assim, muito tranquila, Tá né? ótimo, Adri, tá ótimo. Então, Adri, você fala pra gente o que seria exatamente essa técnica de treinamento dos músculos do assoalho pélvico? Bom, então, Eliane, né, você me convidou para a gente falar sobre algo, então, que eu já falei que eu gosto muito, tenho trabalhado muito sobre isso, né? Então, assim, os treinamentos dos músculos do assoalho pélvico, eles têm uma origem, né, bem específica já, desde a época de um médico, lá nos meados de 1950, mais ou menos, né, mais tardado, Dr. Kegel, onde ele propôs, né, técnicas de exercícios específicos para as pacientes que apresentavam determinadas disfunções, né, e tendo resultados bem importantes, né, mas não veio o caso aqui a gente abordar hoje sobre isso, só fazendo um histórico do surgimento desses treinamentos. E a partir disso, né, Eliane, começou a se depois de 1963, começaram a aparecer vários artigos vinculados a esses exercícios do assoalho pélvico, né? Com várias metodologias. Mas só a partir de 1998 que a nossa Sociedade Internacional de Continência ela passa a reconhecer os treinamentos dos músculos do assoalho pélvico como uma técnica eficaz, efetiva e de alta recomendação, principalmente para as incontinências urinárias e principalmente para a incontinência urinária de esforço, né? E a partir daí depois começou a se fazer outras pesquisas vinculadas para que também ele fosse eficaz e efetivo em outras áreas das disfunções pélvicas, né? Então, quando a gente fala em treinamento dos músculos do assoalho pélvico, a gente aborda as questões dessa musculatura. O que é essa musculatura? Qual a função, né, desse grupo muscular, que na realidade músculos do assoalho pélvico não é um único, né? Eu sempre costumo dizer assim, não é um bíceps que a gente está treinando ali, né? É uma galera de músculos envolvidas, né? Onde a gente vai ter funções importantes e o treinamento dessas funções é que se busca com essa técnica, tá? Não sei se você quer colocar alguma coisa para a gente ir adiante ou se podemos ir indo. Como você achar melhor, Eliane. Não, podemos. É que alguns alunos estão me passando que não estão conseguindo entrar. Eu estou falando com você e estou aqui falando com eles. Itália, Então, tranquilo, tranquilo. Preparei uma pergunta aqui para fazer para você. Eles estão entrando, Tranquilo. estão Estão perdidos. conseguindo. Estão conseguindo. Tá, joia. Tá. Uhum. Essa pergunta que até está escrito porque é grande. Então,
ela aborda não, ela envolve até a nossa última live, que foi com a professora Érica, e ela falou sobre avaliação. Então, frente a essa exposição, sabendo que hoje existe validação de protocolos dessa técnica, e tendo um alto grau de recomendação científica, que é o que a gente bate, né, sempre em cima, para as disfunções do assoalho pélvico, você acha importante uma avaliação fisioterapêutica adequada para a prescrição? Essa pergunta, Adri, a gente até já sabe a resposta, mas eu gostaria que você explanasse sobre isso, porque a gente vê alunos que estão profissionais, né, que estão começando na área e que quanto menos, o mais novo está na área, ou que menos conhece, menos sabe a importância da avaliação, né? A importância de você fazer uma boa avaliação. E às vezes a gente fala sobre um curso, por exemplo, agora nessa época de pandemia, a gente tem visto muito curso, e eu vejo gente que não trabalha na área, fazendo os cursos, e quando o curso é presencial, tem gente também que faz um curso de um final de semana e acha que está apto a atender. Esses anos todos trabalhando, eu vejo muita coisa assim, de que você... a aparência do caso, né, a história clínica do paciente parece que é uma coisa, quando você faz a avaliação, você fala, não, isso não é isso que a história que ele me contou parecia, mas você descobre que realmente é. Então, quando a pessoa não sabe fazer uma avaliação boa, né, fidedigna, como você vai falar, aí às vezes acaba fazendo um tratamento errado, um tratamento que não tem resultado, e acaba achando que a fisioterapia não resolve, por conta da avaliação. Então, eu queria que você falasse sobre a importância de uma avaliação adequada para a prescrição do tratamento. Muito bem, Eliane. É muito importante isso que você fala, né? E fazendo o link com a live da professora Érica da semana passada, eu acho que vem bem a calhar, né? Acho que a gente está fazendo várias lives para trazer esse segmento, né? Desse processo dos tratamentos. A avaliação ela é primordial neste caso, né? Então, uma avaliação completa e sempre individualizada, sempre costumo dizer, né? Ela tem que ser individualizada e completa em que sentido, né, Eliane? Assim, uma avaliação que nós possamos fazer tanto a parte funcional, usando as escalas que nós temos hoje validadas na literatura, que já foi falado pela Érica na última live, né? E, se possível, né, se porventura a gente consegue inserir também uma avaliação eletromiográfica nesse processo, né? E porque uma avaliação eletromiográfica ela nos auxiliaria nessa melhor prescrição e nessa individualização do nosso cliente, né? Porque ela nos traz recursos onde ela vai gerar um eletromiograma cinesiológico. Então, ela nos traz recursos associados à nossa avaliação funcional, né? Porque uma eletromiografia ela nunca vai substituir a mão do fisioterapeuta, ou substituir aquela avaliação. Sim. Né? Ela é um complemento quantitativo que a gente vai ter ali, um recurso bem importante, mas ela vai nos dar maior subsídio para que a gente possa, de alguma forma, né, Eliane, prescrever um atendimento mais individualizado e personalizado para o nosso paciente, tá? Na realidade, quando a gente fala em músculos do assoalho pélvico, a gente tem que pensar da seguinte situação, né? Quais são as funções que esses músculos desempenham, né? Então, eles têm uma função muito importante no que diz respeito ao processo de continência, né? Ele é uma musculatura antigravitacional, são musculaturas antigravitacionárias, são musculaturas de resistência que funcionam contra uma gravidade, né? Mantém o nosso processo de continência, fazem o nosso suporte de vísceras pélvicas. Então, eles têm uma série de fatores, de funções importantes vinculadas a eles. Porém, se eles não forem funcionais, se eles não desempenharem essas funções na hora que for necessário, né, nós vamos ter, então, as chamadas disfunções pélvicas, né, ou seja, que são várias, né, que a gente poderia citar várias aqui, mas que vão levar a uma baixa qualidade de vida desses pacientes, como uma perda de urina, né, um prolapso, né, uma distopia genital, que seja. Então, a gente tem várias situações que podem advir, né, de problemas vinculados, inclusive, à questão biomecânica do nosso paciente, né? Ou seja, de como é o comportamento dessa musculatura frente
essas questões biomecânicas. Então, a gente sempre fala que uma avaliação completa, né, ela vai ser primordial para que a gente possa iniciar com tranquilidade e saber em que momento esse paciente se encontra para começar esse treinamento, tá, Eliane? Isso é muito importante. E o pessoal que está nos assistindo. Existem muitos protocolos que eles já são estabelecidos, já são validados, né? Nós temos vários, Caribou, nossos próprios, professor Barry Bergman, o próprio Gustavo Latorre, que é um colega nosso aqui também, está no processo de validação de protocolos, né? Extremamente importante para que a gente siga, né? E também possa fazer nossas pesquisas e para que a gente tenha uma boa prática clínica. Mas é importante lembrar que eu preciso primeiro saber como é o funcionamento desses músculos, né? Eu preciso ter um entendimento correto e que o meu paciente também tenha esse entendimento correto. Porque se ele não tiver esse entendimento correto, Eliane, eu corro o risco de piorar o quadro desse paciente, né? Então, eu acho que a nossa live hoje é para chamar a atenção, é para abrir os olhos de que, como a gente falou, hoje na questão da pandemia, é 1000 cursos, é 1000 situações, né, que aparecem, a população, ela está sofrendo hoje, talvez as mulheres a gente está mais fechado, a gente está no home office, a gente está com mais situações onde pode aumentar, mais ansiedade, então a gente pode aumentar, inclusive, os nossos processos de disfunções nessa área, e muitas vezes elas estão desprotegidas, elas estão sem orientação, elas acabam entrando e vendo situações na internet ou em outros locais que acabam ensinando alguns exercícios, né, ou falando sobre essas estruturas. Só que se essa pessoa não tiver uma boa percepção e não entender o que é essa contração correta, Eliane, a gente corre o risco realmente de piorar o quadro desse indivíduo, né? Sim. Então, eu acho que o que a gente está trazendo aqui hoje é uma palhinha, né? Mas é uma coisa muito importante para que todos os pacientes, os nossos pacientes tenham segurança em procurar realmente pessoas que saibam, que estejam fazendo, profissionais da área, né? E que os profissionais também consigam falar uma linguagem mais aberta e mais tranquila frente ao treinamento, tá? Então, acredita-se, né, que a avaliação ela é primordial. Em cima do que eu vou detectar na minha avaliação, é o que eu vou conseguir prescrever ou melhorar o meu suporte para esse paciente. Tá? Na verdade é o que a gente bate em cima, né? Conhecer o assoalho pélvico e fazer uma boa avaliação já te dá 50% do que você vai pensar em tratamento e do prognóstico daquela situação, né, do diagnóstico daquele paciente. Então, isso é muito importante. E é importante que os profissionais, os colegas, os alunos que estejam aqui nos assistindo, tenham isso sempre em mente, porque às vezes é uma coisa que a gente fica repetindo e falando muitas vezes, mas é de suma importância. Eu já vi uma série de casos nesse tempo que a Cíntia está colocando aqui, fundamental, realmente, Cíntia, fundamental. Uhum. E aí achei muito interessante ver colegas que não são da área. Até minha irmã apareceu aqui, ela é fisioterapeuta, mas ela não trabalha com fisioterapia pélvica, ela trabalha com acupuntura. Muito legal estar assistindo. E muito aí, legal. Essa importância... essa importância, Adri, é um exemplo que eu vou dar aqui agora. Uma situação, colega era estagiária minha, num hospital público. E aí a paciente tinha perda urinária e tinha um prolapso. E aí ela achando que estava melhorando, a perda urinária diminuiu bastante. E aí quando eu fui avaliar, né, rever a paciente, fazer um follow-up, a paciente diminuiu a perda, cessou a perda porque o prolapso aumentou. Então, ela não estava fazendo um bom trabalho e não tinha avaliado para ver que a perda tinha diminuído porque o prolapso tinha aumentado, né? E uma série de situações que, por conta da avaliação, você
trata de forma errada. Numa outra situação, um músculo com tônus exacerbado, e aí o colega, que também era acadêmico, e achou que tinha que normalizar o tônus, fortalecendo, porque a pessoa não tinha uma contração satisfatória, mas Satisfatório. não contraía porque o tônus estava exacerbado e não conseguia, tinha que relaxar para voltar à contração. E aí eu até Exatamente. comentei isso na live da Érica, mas isso tudo é o quê? Questão de saber fazer uma boa avaliação. Aí, se a gente sabe fazer uma boa avaliação, Silvana Uchoa, Ó, maravilhosa! Oh, linda. beijo, Silvana, te quero na live. E aí, Silzinha. é, Minha irmã. amor, 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 amor. E aí a Aham. questão de fazer uma boa avaliação, né, que a gente detecta esses tipos de coisa. E aí agora, Adri, eu queria saber, você tem alguma experiência, Adri, com atleta? Ou não? Sim, né? Assim, trazendo o que você estava falando anteriormente, né, Eliane, a questão, eu acho que bem importante, antes da gente chegar na questão das atletas, né? O que você trouxe da questão de ter uma musculatura hiperativa, por exemplo, né? Sim. Então, principalmente porque a gente está, muitos alunos aqui a gente tem, né, Eliane? Então, esse assoalho pélvico, se ele está numa condição, numa hiperatividade, ele está muito tensionado, né, que não Uhum. é sinônimo de força muscular, pelo contrário, Sim, né, sim. fisiologicamente falando, ele automaticamente ele não vai ter condições de manter o seu processo funcional, né? Uhum. Então, eu preciso, sim, através da avaliação, gerar uma normalização desse processo, dessa atividade, para que daí sim, a partir desse relaxamento adequado, ele possa ter um treinamento mais eficaz e efetivo, né? Então, o que você trouxe aí é de extrema importância. Então, quando as pessoas elas leem os artigos, ou elas vão nos livros, ou elas aprendem determinados treinamentos, elas não avaliaram essa musculatura, elas realmente correm o risco de não fazer um bom treinamento, ou de não ter um bom resultado, por conta de não ter visto essas questões fisiológicas associadas, né? Como você comentou aí, dessa hiperatividade muscular, tá? Isso é extremamente importante. Porque para que um paciente aprenda a relaxar, inclusive, seu assoalho pélvico, ele também precisa saber o que é uma contração. Sim. Então, se nós pensarmos, né, no número da nossa população aí, de 40, 30, 40, 50% da nossa população, talvez até mais, não sabe contrair, ou não sabe quem são os músculos do assoalho Com pélvico, né? certeza. Então, se é uma população que carece de um processo de percepção, né? A percepção corporal geral, o que dirá do assoalho pélvico. Uhum. Então, é extremamente importante que a gente... Muitas vezes a gente pensa em treinamento, mais adiante a gente vai falar sobre isso, né, Eliane? Mas o treinamento, ele comporta essa questão da percepção, né? Ele inicia com esse processo da percepção e aí depois ele vem seguindo um eixo para chegar realmente no treinamento efetivo, né? Da fibra muscular que seja, tá? Mas trazendo a questão das atletas, a gente até tem um trabalho agora foi feito um trabalho lá na própria universidade, né? Mês passado, uma aluna nossa conseguiu. Olha que interessante, tá? Eu tenho um colega meu que ele é árbitro de trampolim, de ginástica de trampolim, trampolinistas, né? E ela conseguiu, a fisioterapeuta que fez a atividade, foi a fisioterapeuta do pessoal das Olimpíadas, das meninas da ginástica artística das Olimpíadas, né? Ela fez um levantamento, ela aplicou um SF36 nessa, ISIC, desculpa, 36, né? O SF36 do ISIC, e ela detectou em várias atletas de elite, né? Histórico de perda de urina, e são meninas jovens, né, Eliane? Extremamente jovens. Extremamente E jovem. ela extremamente jovens, tinha meninas ali de 12 anos, 14 anos, 15 anos, e foram, agora eu não me lembro bem o N, não foi um N muito grande, né, porque eram as atletas de elite ali, de alto impacto,
E ela cedeu esses dados para nós, né? E aí a minha aluna acabou fazendo um trabalho de conclusão e agora a gente está engatando em outro trabalho específico, né? Então eu tenho um pouquinho mais de experiência com essa parte da ginástica mesmo, até por conta desses trabalhos, tá? Mas a gente tem recebido muito na clínica e me chama muita atenção. E até quando a gente avalia as alunas ainda Uhum. pós-graduação também, É, né, Eliane? é, Também acontece muito isso, mas a alguns gente tem recebido achados. muitas meninas de CrossFit, né? E muito jovens. Então, quando a gente pensa que as incontinências, elas são problemas, ou as disfunções são problemas depois que a pessoa gestou, teve partos, entrou na menopausa, processo de envelhecimento, né? A Sim, gente começa a observar que as atletas estão aparecendo, ou não, seja atleta de elite, ou atletas que não são, ou seja, sim. simplesmente que fazem os seus treinos, né? Uhum. CrossFit que seja. Tivemos também casos de jogadoras de vôlei também, né? E Hum, aí a gente começa a perceber com questões tanto de incontinência urinária de esforço, Eliane, mas também com hiperatividade, né? hum, Muitas vezes com mista, tá? uhum. E uma coisa que me chamou a atenção também, Eliane, mas aí precisa ser levantado um estudo, eu não consegui ainda alguém que fizesse, né? Na nossa universidade a gente tem um time de vôlei masculino, tá? Muito interessante isso. E um dos meninos era nosso aluno no curso da fisioterapia, e quando eu fui dar aula sobre isso, né, Eliane, comentando sobre hiperatividade, sobre incontinência de esforço e tudo mais, ele me procurou depois, em off, assim, né? E me perguntou, prof, tu não vai acreditar, assim, mas a gente vai muito seguido ao banheiro, né? Todos os jogadores de vôlei ali, a gente vai muito seguido ao banheiro, a gente tem como se fosse uma urgência constante, e não é só minha, são vários colegas que eu observo isso. Ficamos de fazer uma pesquisa e acabamos não fazendo, né, Eliane? Mas os estudos eles são muito vinculados às atletas mulheres, Sim, né? E praticamente nada em homens, né? é, E talvez seria interessante. Mas a gente observa que o movimento biomecânico, principalmente dessas atletas que fazem saltos, e aí que tá, na ginástica, a gente está tentando detectar, principalmente quando elas pulam no trampolim, saltam, né? Aonde é o momento dessa perda? Se é quando elas pulam, quando elas fazem o giro ou quando elas chegam ao solo e recebem a impactação de volta, né? Então a gente está tentando rastrear isso de alguma forma, porque é bem complicado, é uma é. percepção difícil, né? Aqui tem uma pessoa que disse que encontrou jogadoras de handball, né? Foi Foi o o tema de tema. TCC É. dela, ó. É, Isso. eu estava E, pensando justamente isso, Adri. Se a gente, olha, você imagina uhum, a quantidade de alunos que a gente forma na graduação e tem aqueles da pós-graduação e ainda a nossa profissão carece de pesquisa. É que o pessoal está muito preocupado exatamente. em se formar e fala sobre qualquer assunto porque quer formar. Imagina quantas coisas a gente ainda tem que pesquisar, né? Se cada aluno Exatamente. fizer, porque você acabou de falar, ficaram de pesquisar sobre esse aluno aí que tinha essa urgência, mas a gente não tem como Uhum. abraçar o mundo, né? Se cada, Abraçar o mundo, né? se cada aluno É tivesse bem um complicado. interesse, isso seria muito interessante para a nossa profissão, Uhum. agregaria muito. Muito. O que que acontece, né, Eliane? A gente tem várias variáveis aí, né, quando se trata de atletas, né, porque primeiro, assim, quando a gente vai fazer um treinamento que seja de atividade física normal, né, existem vários fatores aí, né, então constituição corporal do indivíduo, por exemplo, corredores, né, nós temos corredores que são mais maratonistas, corredores que são né, de corridas mais rápidas, Rápido, sempre me fundista. falta o nome, né? Os fundistas. Então, assim, a gente tem tipagens de fibras diferenciadas, embora o nosso assoalho pélvico a gente sabe que tem, né, uma maior tipagem de fibras de resistência, ok, que a gente precisa para que esse paciente seja capaz de chegar até o banheiro, né, ou que mantenha para atividades sustentadas, né. Uhum. Mas tem uma coisa, Eliane, que nos chama muita atenção e que talvez seria importante de trazer para essas questões das atletas, né? Que é a questão do automatismo da contração, que hoje a gente chama de pré-contração, né? Então,
Dr. Barry Bergmans agora ele traz muito forte, né, nos escritos dele desde 2017, e a gente já vem estudando, Silvana, minha companheira, a gente vem abordando sobre isso, que nós já havíamos detectado pela eletromiografia, né, porque nós temos estudos de treinamento de assoalho pélvico até 2006, mais ou menos, tá, Eliane, que trata apenas de força muscular do assoalho pélvico, né? Então, esses artigos, eles abordam, preciso ganhar força muscular. Hoje a gente sabe que não é só isso, né? Nós temos força, a gente tem resistência, a gente tem que ter flexibilidade, elasticidade, e antes de qualquer coisa, esse assoalho pélvico tem que ser funcional. Então, se nós temos lá 70, jogando, arredondando, né, 70% de fibras de tipagem tônicas, mas nós temos um outro percentual que são fibras de explosão, são fibras que precisam responder, né, que a gente vai chamar de time proprioceptivo, as quais elas precisam responder a esses aumentos de pressão intraabdominal. Então, acredita-se que nos atletas nós temos essas hiperpressões constantes, eles estão sempre sendo submetidos a essas hiperpressões, né? Então, assim, ok, ele pode ter um processo de resistência, mas ele precisa também ser capaz de, quando essa hiperpressão aumentar, ele também ter essa capacidade de contração rápida, né, e fechamento do colo da uretra. Então, acredita-se talvez que nas questões dos atletas a gente tem que ir por esse lado, né, buscar essas outras especificidades do treinamento muscular. Tá? Só um minutinho para a gente entrar no assunto, Adri. Claro. A Ivana, prazer te ver aqui, Ivana. Ivana, querida. Ivana, uma querida. Conheci a Ivana, que fui dar aula lá em Balneário. Um beijo, Ivana. Ela está falando aqui que já teve bailarina com hiperatividade da MAP, por conta também, né, da hipertonia corporal da bailarina, e a gente teria que avaliar isso, Sim, né? avaliar melhor. E a Nadi, percebo que o problema da incontinência no esporte não é apenas do impacto, mas também do excesso de força abdominal. Vai depender de como acontece essa força. Silvana concordando plenamente. Silvana, meu amor, minha linda, minha Ivete Sangalo. É a própria, né? Não é? Eu imagino Silvana e Ivete exatamente. Sangalo. Eu imagino. Eu vejo a Ivete Sangalo e me lembro da Silvana. Pensei que era só isso eu. Aí, ali. Pensei que era só eu. Não. É igualzinho, até a fala. Não é? Adri, você poderia nos falar um pouco sobre alguns protocolos, porque daqui a pouco também a gente termina o tempo, né? Alguns protocolos. Passar rápido, né? Não é? Alguns Passar protocolos rápido, prescritos e seus principais objetivos na disfunção dos músculos assoalho pélvico. Isso. Então, Eliane, assim, para a gente falar desses protocolos, né, e eu acho que, só fazendo gancho rapidamente ali com o que a aluna colocou, a nossa, não sei se foi a aluna ou se foi alguém que colocou ali dessa questão de não ser só o impacto, mas de ter uma musculatura abdominal muitas vezes muito superior ao assoalho pélvico, né? Então, realmente, todas as estruturas abdominopélvicas, elas estão relacionadas às estruturas pélvicas, ao assoalho por meio de fáscias, né? Por hiperpressões que a gente tem dentro desse gradiente de pressão que vai existir ali. Então, as questões de respiração vão ser super importantes antes da gente treinar esse assoalho pélvico, né? As questões de melhorar essa habilidade da atividade muscular. Então, a gente pega muito em pilates, tá? Porque o pilates, o que eu observo nas avaliações das instrutoras de pilates ou das pessoas que fazem pilates, né? Elas ficam com uma super contração desse transverso, dessa musculatura infraabdominal. E essa contração, claro, ela é sinergista do períneo, a gente sabe disso. Mas essa contração, ela faz com que, que ela ultrapasse essa condição perineal, né? Gera uma maior tensão sobre esse assoalho pélvico, e outra que esse indivíduo, essa paciente, quando a gente solicitar ou ela tiver uma hiperpressão súbita, como uma tosse, né, ou qualquer situação, ela não tem essa capacidade rápida de gerar uma contração, tá? E para a gente falar de protocolo, o que a gente tem que entender, né? Primeiro, como é a contração dos músculos do assoalho pélvico, né? Então, trabalhar técnicas de percepção com os nossos pacientes. Então, os protocolos, eles seguem uma espécie de fluxo, tá? Extremamente importante.
que o assoalho pélvico ele tem aquele movimento de fechamento e elevação. Então, muitas vezes eu trabalho com o meu paciente assim, pensa, né? Que é um elevador, que lá o ânus, a vagina, aquela região, ele é como se fosse um elevador, né? Até brinco com elas, existe até um músculo chamado elevador do ânus, né? Então, que ele fecha a portinha e ele sobe um andar, né? Então, ou seja, isso foi até uma colega nossa, Celina Fossati, que nos ensinou. Um beijo grande para Celina, tá? É muito importante que eles entendam, eles tenham esse entendimento, porque senão eles correm o risco de fazer inversão de comando, né? Bom, esse paciente... Você pode repetir a colocação da Celina? Fechamento, como se fosse, né, uma elevador porta do elevador e uma elevação, né? Tá, Ou seja, fecha e sobe. Um né? beijo, Celina. Fecha e sobe. Um beijo, Celina. Isso aí, né? E também, Eliane, é muito importante ensinar o paciente a relaxar, né? Porque se ele... O que a gente observa? Que tem pacientes que não são hiperativas, elas não têm uma musculatura tensa. Pelo contrário, a musculatura dela é hipoativa. Então, ela tem uma incontinência, ela tem um prolapso, né? Mas, muitas vezes, ela tem uma incoordenação. Ela não sabe contrair e muito menos relaxar. Então, eu gosto muito, né, de trabalhar nos protocolos a palavra solta, né, em vez de relaxa. Porque o relaxa, muitas vezes, remete a uma expulsão. Então, simplesmente, eu fecho a porta, subo e eu solto, né? Então, é quase que um movimento passivo daquele processo, tá? Então, é uma técnica bem bacana, principalmente nessa época agora, Eli, que a gente está de Covid, que a gente está fazendo uma telereabilitação, muitas vezes, né? Então, são formas da paciente ter a sua percepção. Né? Exatamente. Bom, ganhei percepção, melhorei contração, melhorei relaxamento. Opa, posso treinar. Então, a partir daí, eu vou ver qual o déficit maior que ela está apresentando, né? Então, lembrar sempre que na fisiologia, né, a gente tem fibras, as nossas fibras fásicas são as fibras vagabundas, né? Eu brinco, né, na fisiologia, são as que gostam de aparecer em tudo, né? Se eu tenho uma ineficiência neuromuscular, a fibra fásica vai lá e faz tudo o que eu tenho. Então, cuidar bastante sobre isso, porque eu corro o risco de levar esse meu paciente que está chegando a até uma fadiga ou perda de conteúdo, né? Então, fazer uma avaliação correta, bom, melhorei a percepção, melhorei a coordenação, então vamos passar para um treinamento. Então, a gente sabe que no assoalho pélvico a gente precisa tanto de atividade de explosão, né, fásica, quanto a gente precisa de atividades de resistência. Então, depende do objetivo que eu vou ter com esse paciente. Então, a gente vai treinar as duas situações, né? Vai sempre reavaliando esse paciente. Melhorou essa contração do assoalho pélvico, ele na posição deitada, sem ação da gravidade, né? Ela melhorou, já está vencendo a minha resistência na minha avaliação. Vamos passar essa paciente para sentada, vamos passar essa paciente para de pé, vamos treinar essa musculatura, né? Nessas posturas. Vamos gerar movimento, né? Tanto estático quanto dinâmico. Sim. E aí, a partir daí, vamos botar ela em treinos funcionais. Bom, em que momento você perde, né? Bom, então vamos gerar treinos funcionais. Daí sim, aqui nós estamos trabalhando com outras musculaturas acessórias, associadas, né? Mas, e aí chegar até numa possível prática desportiva, como é o caso de uma atleta, que seja de elite ou uma atleta né, normal que tem do dia a dia aí, tá? Mas seguir esse fluxo sempre, né? Sempre buscar, primeiro, que esse assoalho pélvico esteja na consciência, né? Ou seja, ela esteja realmente fazendo uma atividade correta, né? Isolando preferencialmente as musculaturas acessórias. Sim. A partir disso, então, eu começo a treinar com maior resistência, né? Botando contra uma gravidade, na forma estática, e até associando depois numa cinésio, por que não, né? Uma cinésio completa, mas muito importante, treino da pré-contração, tá? É o que a gente vê, assim, nas disfunções, é extremamente importante o treino da pré-contração. O que é o treino da pré-contração, né? Bom, eu vou fazer uma atividade, dá um exemplo aqui. Vou fazer uma atividade abdominal, ou vou fazer uma tosse mais simples, né? Contrai, tosse. Ou seja, eu sempre vou fazer a contração antecipada à atividade que eu vou relaxar, e de preferência eu só vou relaxar depois que a atividade cessou. Tá? Então,
pessoal, assim, ó, eu avaliei no meu mestrado, né, todas as minhas amostras, tanto de mestrado quanto de doutorado, Eliane, são tudo incontinência urinária de esforço, tá? E eu vou te dizer que grande parte delas tem percepção do assoalho pélvico, elas têm ali um grau 2, grau 3 de força muscular, né? Mas elas não têm pré-contração. E aí tá explicado por que que elas perdem, né? Pô, mas Sim. elas... Tem mulheres que até têm uma sustentação ali, às vezes, de 6 segundos, 8 segundos, né? E quando a gente vê assim, tu vai pedir um aumento da pressão intra-abdominal, ela Uhum. não gera essa tensão, né? Essa contração. E aí o que vai acontecer? Ela vai ter perda, né? Ou seja, ela vai ter perda de conteúdo. E quando a gente for gerar um protocolo também, sempre é importante, Eliane, pensar na fisiologia, tá? Não sei como é que a gente está de tempo aí, mas sempre pensar assim, usar Mais uns 10. a cabeça. Então dá tempo aí da gente falar. A cabeça no processo fisiológico. Bom, que tipagem, não é tipagem de fibras hoje que a gente fala, né? Mas o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar mais explosão, né? Eu quero trabalhar atividades mais curtas, duração, né? Com picos maiores, atividades mais fásicas, explosivas, de fechamento. Bom, então eu vou gerar uma determinada atividade. Eu vou trabalhar com exercícios de curta duração, né? Com tempos de repouso maior, de 2 a 3 vezes, né? O tempo de trabalho. E se eu quero, bom, agora eu quero trabalhar uma atividade de sustentação. Então, eu vou avaliar, ver quanto que essa paciente sustenta. Não adianta eu querer dar 6 segundos para uma pessoa que não tem sustentação mais que 3, né? Então, a partir da minha avaliação, eu vou prescrevendo, né? Esse tempo de trabalho, esse tempo de repouso, tudo vai ser em cima da fisiologia e da avaliação que eu fiz, seja pelo New Perfect, seja pela eletromiografia, né? Seja pela escala que você utilizar. Ó, eu sou daquelas que usam muitos braços, né? As mãos, é coisa de professor. Mas é extremamente importante saber. E também saber que momento esse paciente se encontra, né? Ele já ganhou pré-contração, ele já ganhou função dessa assoalho pélvico, então agora vamos preocupar bastante na resistência dele, né? Então, são situações que os protocolos, eles passam a ser pessoais, eles não são... É claro que a gente tem um fluxo que a gente segue, mas ele passa a ser algo muito específico, gera uma especificidade para aquele paciente, né? E os resultados são fantásticos, né, Eliane? Sim. A gente... são muito mais rápidos, são muito mais tranquilos, né? O paciente adere melhor ao tratamento... muitas vezes a gente está fazendo... A gente é fisioterapeuta, né? A gente se chama de fisioterapeuta pélvico, mas a nossa formação é fisioterapia geral, né? Generalista. Sim. Então, por que eu não posso estar trabalhando com um exercício respiratório associado, um alongamento, uma atividade de mobilidade pélvica, né? No momento associado, né? Com esses exercícios. Claro. A paciente vai para a academia, vai ter a alta nossa da fisioterapia, ele não vai poder parar de fazer esses exercícios do assoalho pélvico, a musculatura estriada esquelética. Ele precisa manter. Bom, mas eu vou lá na minha academia, eu tenho o meu personal legal que gosta dessa área, vamos fazer uma parceria, vamos organizar com ele as atividades que são melhores para essa paciente, que não gerem tanta hiperpressão, né? Que não gerem... Então, é extremamente importante, né? Essa situação. Eu não sei se você quer ver algumas perguntas aí que o pessoal fez. Isso que eu ia ver. Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver só um instantinho para a gente não deixar de falar com as pessoas. A Letícia, ela até respondeu, alguém falou aqui sobre a pressão abdominal, ela respondeu, muito obrigada, Letícia, eu ia falar sobre isso. E aí a Ivana falou que já percebeu nos pacientes de Pilates. Uma dica que eu dou sempre para os colegas, para os alunos: o paciente não vai deixar de fazer Pilates, não vai deixar de fazer CrossFit, não vai deixar de fazer. A gente tem que orientar como fazer, ensinar, se for necessária, pré-contração, e aí a gente ensinar, comentar, orientar o paciente sobre isso. Ivana, minha irmã ali, tudo bem? Eu acho, Eliane, que uma outra colocou ali a questão da pré-contração, só que eu não consegui ler toda a questão, né? Ela está falando... mais aqui embaixo, não é? Se ela está pedindo fazer uma live sem tempo,
O problema de fazer a live sem tempo é que a gente pode perder o time da gravação. E quem não viu, Da se a gravação, gente não né? encerrar, eles encerram a gente, aí não dá para gravar. Deixa eu ver aqui quem Pior, né, falou. Eliane? A Gabi falou que a gente falou, que nota que o paciente perde, tem uma boa contração, perde por conta da pré-contração. Aí fiz atual, então, se a pré-contração deve entrar desde as primeiras etapas do tratamento. Ele está perguntando, o fisio atual, se então a pré-contração deve entrar desde as primeiras etapas do tratamento. Sim, sim. O ideal assim, é que você trabalhe a percepção antes, né? O entendimento perceptivo do assoalho pélvico, coordenar através da contração do relaxamento e a partir daí sim entrar com a pré-contração. Ela é extremamente importante desde o início do tratamento, sim, tá? E eu acho que o que a Ivana colocou ali, Eliane, se tiver um pouquinho de tempo aí, o que é exatamente o que a gente observa. A gente observa que a gente tem uma paciente A e a paciente B, né? Com a mesma disfunção, uma incontinência urinária de esforço, por exemplo. Aí você vê que a paciente A ela tem um X grau de força muscular, uma eletromiografia X, e a paciente B tem até menos do que essa paciente A, né? Ela tem lá menos microvolts na eletromiografia de ativação mioelétrica, menos força muscular, né, na escala Oxford, mas ela, a paciente B, não perde mais e a paciente A perde. Né? Então, o que está acontecendo aí? Então, vamos atrás dessa questão da pré-contração, né? Vamos atrás dessa função. Então, é extremamente importante que a gente né, dê esses parâmetros. Então, é algo muito novo, não diria novo, mas a gente sabe que há bastante tempo a gente já vem observando, né? Eu e Silvana, a gente já vem observando muito essa questão desse time proprioceptivo, desse tempo de latência de ativar essa contração, né? Principalmente nas questões de esforço, né? E há pouco tempo também, Eliane, porque aqui a gente está com o padrão ouro, falando muito do esforço, né? Como o treinamento do assoalho pélvico, ele acaba sendo padrão ouro para esforço, para prolapse e etc. A gente tem um artigo que saiu agora há pouco tempo atrás, agora não me lembro se não foi até mês passado ou 2 meses, que aborda o padrão ouro para incontinência de urgência, frequência, é a eletroestimulação, né? Mas já saiu um artigo falando da importância dos exercícios do assoalho pélvico, né? Para tratamento também dessas disfunções. Então, exatamente para gerar o reflexo A3 de Marroni para esse paciente, porque ele não vai ficar conectado 24 horas, muitas vezes, na neuromodulação, então ele precisa ter estratégias de controle, né? E automaticamente o exercício ali também vai trabalhar diretamente essa neuromodulação, né? Então, os treinamentos, nós teríamos aqui horas para discutir, né, Eliane? Mas vai ficar aquele gostinho de quero mais, gostinho de né? quero mais. Porque... O Francisco até colocou que termina e reinicia novamente. Não, isso não é curso. A Silvana está aqui falando, mega importante. E aí, deixa eu fazer uma colocação aqui, que teve alguém que me mandou no privado, no WhatsApp. Eliane, você fala pouco, quase não fala. Gente, a gente está fazendo uma live, uma sequência de live com convidados. Então, como bom anfitriã, eu peço o convidado para trazer alguma coisa e deixo ele falar, porque se eu falar, não tem graça. Então, o objetivo... Agora a gente vai convidar ela. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai convidar ela para ser nossa convidada. Agora. Isso aí, uma hora a gente vai inverter esses papéis, mas por enquanto... A gente inverte os papéis. Mas por enquanto eu só convido e faço algumas perguntas que vocês querem saber, as perguntas pertinentes, né, que muita gente quer saber, importante, porque realmente esse assunto aqui, Adri, é assunto para mais de metro. Se a gente abordar isso, a gente fala na parte da manhã da pós-graduação, para almoçar, ainda tem assunto para o final da tarde, né? É muita coisa. Exatamente, então, Eli. A gente já está nos 10 minutos, e aí o pessoal está aqui agradecendo. Daísa, um beijão, Daísa, meia live. Letícia foi que falou sobre o aumento da pressão intraabdominal. Da pressão. Foi, aí isso. Eu ia falar, mas ela falou. Muito obrigada, Letícia.
Está linda a live. Só já não tá... Vivi Dutra. Saudade da Paula. Só que não tá linda somos nós, né? De quarentena. É. Nós estamos aqui, eu falei para a Eliane, eu tô aqui, ó, tô a paisana aqui, né, Não gente? dá, nessa quarentena Mas, não dá. mas ali eu acho que é bom a gente fazer, então, concluir, né, nessas Sim, questões, assim, sempre lembrar, tá? Primeiro, né, ter o conhecimento bem adequado sobre anatomia, biomecânica, fisiologia do assoalho pélvico, tá? Para o fisioterapeuta pélvico isso é muito importante, certo? A partir disso, entender as disfunções, né? A partir disso, avaliar bem o seu paciente. Então, através de uma avaliação adequada, a gente vai conseguir prescrever melhor. Como estamos falando de treinamento aqui de assoalho pélvico, nós podemos prescrever outras técnicas também, né, para nos auxiliar. Extremamente importante como é a vida desse indivíduo, desse paciente, se ele é atleta, se ele não é, né? Como que é a atividade dele, toda aquela anamnese que a gente costuma fazer, e o exame físico altamente importante. Lembrar que se a musculatura está hiperativa, né? Se essa musculatura está em situação onde ela não está saudável, ela está com uma ineficiência muscular, então é necessário que primeiro a gente melhore essa condição, né? Traga técnicas de relaxamento, de normalização, né? De melhora, e muitas vezes até corporal inteira, não falo só de assoalho pélvico, né? Respiração, toda aquela situação de percepção, mobilidade pélvica. E a partir daí, então, a gente pode dar uma ênfase maior. Então, eu sempre costumo dizer, muitas vezes a gente começa no todo, no macro, para chegar lá naquela área específica, né? Para que realmente eles sim. tenham uma boa percepção daquela área. Coordenou o movimento, do que é uma contração, do que é um relaxamento adequado. A partir daí, então, eu passo a treinar de forma fisiológica dentro das necessidades que cada um vai apresentar, né? Sim. Eu acho que o resumo da nossa live, né, é isso, para que a gente fique sempre antenado, evitem repetições de protocolos, pegar protocolos muitas vezes eles vão dar resultados, né? Eles vão, mas muitas vezes eu preciso entender por que ele deu resultado no início e daqui a um pouco ele parou, né? Ficou naquela fase latente. Eu tenho que entender, será que eu não tenho que gerar agora uma exaustão de fibra, fazer transformação de fibra, melhorar esse processo? Então, são questões bem vinculadas à fisiologia do exercício mesmo, né? O assoalho Uhum. pélvico é uma musculatura como qualquer outra Qualquer que uma, é precisa verdade. ser treinada, tá? Mas ser É, treinada de forma adequada, né? Ele, de novo, volto a repetir aqui, tá? Não é adutor, não é músculo abdominal, não é glúteo, né? É musculatura do assoalho pélvico que faz aquele movimento de fechamento e elevação, né? Esse uhum. que a gente sente lá dentro. Então, as técnicas de percepção são extremamente importantes. Acho que Tá, é ótimo. a nossa mensagem hoje, né? E a pré-contração, né? E a pré-contração sempre. E a Adri, pré-contração, né? Adri, muito obrigada, querida, por você ter aceitado o convite. Essa live foi maravilhosa. O pessoal Obrigada a você, gostou, eu Eli. adorei. Para quem perguntou se vai ficar gravado, em tempo e botar para gravar, tá bom? Obrigada, pessoal. E é aquilo que a Adri falou, gostinho de quero mais. Sexta-feira que vem É temos isso uma aí. outra live, tá bom? Isso aí, Um então. Um beijo grande, gratidão também, Eliane, por tudo aí, né? E que a gente logo, logo possa estar juntas novamente, Tá tá? ok, querida. Um beijo. Beijo Tchau. grande, beijo para todo mundo. Saudade de todos aí.